Oi! Hoje nós vamos apresentar o nosso guia educativo e como título nós escolhemos Sistema Estomatognático do Idoso com Diabetes Mellitus com intervenção somada ao princípio de integralidade do SUS, um guia educativo para fonoaudiólogos. Bom, nós decidimos dividir os nossos tópicos com perguntas que serão respondidas ao longo do nosso guia. E por último, vai ter um relato de uma profissional da nossa área, que é a fonoaudiologia. De acordo com a 9ª edição do Atlas de Diabetes, a diabetes mellitus tipo 2 ocupa cerca de 90% das pessoas com diabetes. Essa doença se dá por mau funcionamento da insulina e, quando saudável, ajuda as células a metabolizar a glicose. Contudo, idosos que sofrem com a diabetes têm ainda mais dificuldades, pois a doença afeta o músculo masseter temporal, diminuindo a força na mordida. Maxila, mandíbula, articulações, músculos, tudo faz parte do sistema estomatognático, e no idoso todas essas áreas sofrem transformações, gerando, consequentemente, uma dificuldade para mastigar e deglutir. Olá, meu nome é Amanda e agora eu vou falar um pouquinho sobre os exercícios. O primeiro que eu trouxe para mostrar para vocês é a massagem intraoral e extraoral. Ela é uma técnica feita em áreas específicas da boca, dentro e ao redor dela, onde acaba estimulando os músculos faciais por meio dos movimentos regulares, que é o movimento circular, né? A gente colocou aqui um exemplo no videozinho para vocês verem como é feita. E essa massagem ela acaba melhorando a nossa circulação e aumenta a nossa oxigenação. O segundo exercício é o exercício de lábios. Eles são muito importantes no desenvolvimento da força e também no fortalecimento dos músculos faciais. E também ajudam muito na nossa resistência dos músculos labiais. Exercícios como o ato de fazer bico, também o assopro. Esses exercícios são muito eficientes. O terceiro e último exercício é o exercício com a língua. Eles são muito importantes por várias razões, porque contribuem para o desenvolvimento da força, na flexibilidade e na coordenação muscular da língua, o que acaba sendo muito fundamental em diversas atividades, sendo ela a fala articular, a saúde oral, a pronúncia e também o canto. Esses exercícios, além de contribuírem para o aumento da força e da espessura do músculo, têm um impacto positivo na deglutição e atuam na prevenção da sarcopenia, evitando possíveis alterações funcionais. Nós decidimos que, junto com a intervenção profissional, nós iríamos abordar a importância de usar, o princípio de integralidade, praticar o princípio de integralidade do SUS, no tratamento do paciente. Bom, a integralidade ela vai ver o paciente em várias áreas, e não só no tratamento de disfunção, seja ela qual for. Nós precisamos ver o paciente além da disfunção dele, com fatores da sua vida particular, a individualidade do paciente. Quando nós praticamos ali o princípio de integralidade, nós acabamos que temos empatia pelo paciente, e isso é extremamente importante, tá? Como a deglutição e a mastigação do nosso paciente, que é um idoso, está afetada, muitas vezes eles são obrigados a deixarem de comer alguma coisa que gostavam muito, e querendo ou não, esse ato de querer comer, de deixar de comer alguma coisa que você gostava muito, que era muito importante para você, querendo ou não, deixa de trazer aquela serotonina para o nosso corpo. E nesses momentos é extremamente importante. As coisas mais ordinárias possíveis são coisas que trazem pequenas alegrias para ele e fazem toda a diferença no dia a dia ali do nosso paciente. Então, se nós pudermos acrescentar um elemento que traga alguma sensação boa para o paciente, ou que ele goste muito, que ele gostou muito em algum momento da vida dele, vai fazer toda a diferença no tratamento dele. Claro que a gente precisa avaliar, se pode acrescentar aquilo na terapia do idoso, se vai trazer algum risco. Não trazendo algum risco para ele, não tem por que não acrescentar aquilo na terapia, Aqui, na hora que nós falamos que é importante criar laços com idosos, é óbvio que em todos os casos é importante a gente criar um vínculo com o nosso paciente. Mas se tratando de idosos, é preciso ainda mais criar esse laço, esse vínculo com o idoso. Muitos idosos se recusam a certas intervenções por se sentirem constrangidos, além de a teimosia que é muito comum entre eles, Não que seja em todos os casos, mas na maioria é muito comum. Então, criar esse laço com o idoso automaticamente vai criar uma relação de confiança, e isso é importante ali na nossa intervenção. Bom, aqui nesse relato, a fonoaudióloga Natália, ela vai falar, que a fonoaudiologia é muito além de exercício. Cada paciente tem a sua individualidade, e é exatamente isso que a integralidade vai buscar atender, a individualidade de cada um. Vai muito além de exercícios, muito além de disfunções. Estamos falando de pessoas, e cada pessoa tem a sua individualidade. Então a gente precisa ter empatia para agir com o princípio de integralidade. Bom, a integralidade somada à intervenção profissional vai trazer muitos mais resultados eficientes, e esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada e
tchau!